Torcedor vascaíno, vambora, porque daqui a pouco tem Vasco da Gama e Fluminense pela 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. É jogo decisivo, tá? É jogo com clima de final para o técnico Fernando Diniz. E aqui, nesse Fala Gigante, eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo sobre essa grande partida, informações importantes, como o Vasco da Gama vai a campo, qual é a expectativa de Fernando Diniz para esse jogo decisivo nessa tarde de hoje no Maracanã. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades, você terá aí pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado e completamente imperdível para você. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Hoje, porém, não teremos o Boa Noite Gigante por conta do pós-jogo de Vasco da Gama e Fluminense. Então, assim que acabar o jogo de Vasco e Fluminense do Maraca, você corre para cá pro YouTube para acompanhar o nosso pós-jogo e também na nossa outra rede social, no nosso Instagram. Tem assim que terminar, cara. Terminou o Vasco Fluminense no Instagram, a gente já vai estar colocando um videozinho de pós-jogo também para você acompanhar, um vídeo curto de 1 minuto e meio logo ali para eu colocar para fora tudo, né, que eu pensei de Vasco Fluminense, você ter ali detalhe rapidinho do que eu pensei sobre o clássico. Show? Então, ó, corre pro Instagram assim que acabar a partida e depois vem aqui direto pro YouTube para você ver o nosso pós-jogo. Vambora então, sem muita enrolação, antes porém curta, compartilhe, se inscreva, né? Aquela moral que você sabe muito bem que sempre dá aqui pro canal. E também você vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, pode confiar no nosso trabalho. Vem aqui, se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente rapidinho esse Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto do clássico de Vasco Fluminense, trazendo duas informações rápidas sobre a questão envolvendo o técnico. Álvaro Pacheco e Ramon Dias, dois técnicos que passaram pelo Vasco da Gama na temporada passada. Primeiramente, Álvaro Pacheco. O Vasco recentemente venceu uma disputa judicial contra o técnico português. Por quê? Álvaro Pacheco foi um técnico demitido pelo Vasco da Gama após apenas 4 partidas no comando técnico da equipe. Foi Cruzeiro, Cruzeiro, Flamengo, Juventude e acho que Atlético Paranaense, salvo engano. Foram esses 4 jogos que o Álvaro Pacheco comandou a equipe. Se eu tiver errado, coloque aí nos comentários. Ele foi demitido porque não conseguiu render absolutamente nada durante o tempo que comandou o Vasco da Gama, né? Diante disso, diante da sua demissão, o Álvaro Pacheco entrou na justiça contra o Vasco, cobrando aí um valor de 4 milhões de reais, aliás, cobrando um valor de 6 milhões de reais. Desses 6, 4 englobaria todo o seu contrato e mais 2 milhões de reais dos seus assistentes, da sua comissão técnica. Álvaro Pacheco entrou na justiça cobrando esses 6 milhões de reais, no entanto, o Vasco conseguiu ganho de causa na justiça para pagar aí um resíduo contratual de apenas 100 mil e não de 6 milhões de reais, né? De 6 milhões para 100 mil foi o que o Vasco conseguiu na justiça, uma vitória bem importante, cabe recurso, mas é uma grande vitória do jurídico do Vasco da Gama até aqui. E outro técnico que também está na justiça contra nosso Cruz Maltino é, no caso, Ramon Dias, meu amigo torcedor vascaíno. Ramon Angel Dias tem uma ação contra o Vasco da Gama na justiça, cobrando aí um valor de rescisão contratual, ou seja, né, um valor pela demissão semelhante ao que o Álvaro Pacheco cobrou do Vasco na justiça. Tanto se o Álvaro cobrou 6 milhões de reais, Ramon Dias cobra 30 milhões de reais referente aí ao valor da sua multa rescisória. Mas qual é a situação? O Ramon entra na justiça cobrando o valor da sua multa porque ele alega que foi demitido. Mas da mesma forma, o Vasco da Gama também entrou na justiça alegando que quem pediu demissão foi o Ramon. E por isso pede também 30 milhões de reais.
Ou seja, o Vasco está numa disputa judicial na justiça contra a dupla Ramon e Emiliano Dias. A expectativa é que a sentença saia ainda nessa semana. Ela ainda, o processo já até aconteceu, mas a sentença ainda não foi divulgada. O Vasco está muito confiante de que vai vencer essa disputa judicial com o treinador e possa tirar, querendo ou não querendo, né, das mãos do técnico Ramon Dias, 30 milhões de reais, cara. Olha que loucura. Se ganhar, vai ser coisa boa, mas se perder também, 30 milhões de reais que o Vasco da Gama terá que pagar ao técnico argentino. Eu fico imaginando se o Ramon Dias perder. Porque para um clube de futebol, 30 milhões de reais até se arranja. Agora, para uma pessoa, 30 milhões de reais é muita grana, né? Então, assim, eu fico preocupado, até com todo respeito, preocupado com o Ramon e Emiliano Dias aí nessa situação, porque, gente, é um dinheiro muito grande aí que esses caras podem perder para o Vasco da Gama. Mas, enfim, essas são as informações que eu tinha a trazer aqui a vocês rapidamente, né? Neste Fala Gigante. E agora, falar sobre Vasco da Gama e Fluminense. Mas eu, Lucas, não tenho como falar de Vasco da Gama e Fluminense antes de mostrar esse videozinho aí pra você. Se liga só. Pra caralho, vocês estavam mais cansados. O jogo de sábado foi foda pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional pra caralho. Pra retomar pra hoje, era foda pra caralho. Agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns pra todo mundo aí. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então é assim, né? É exatamente nesse clima que o Vasco vai hoje enfrentar o Fluminense. Clássico por clássico já é, por si só, um grande jogo, uma grande decisão com um grande clima. Um clássico envolvendo Fernando Diniz de um lado e Fluminense do outro tende a ganhar, né? O fator de decisão ainda maior, meu amigo. O Vasco hoje na tabela de classificação é o 13º colocado com 10 pontos. Fluminense é o 7º colocado com 14. O Vasco hoje está a exatamente 7 pontos do G4 e a exatamente 1 ponto do Z4. O Vasco está bem perto hoje da zona de rebaixamento e bem longe da zona de classificação para a Copa Conmebol Libertadores. O Vasco hoje está numa situação delicada, ruim dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, diferente do Fluminense, que está a 2 do G4 e está aí a exatamente 5, né, do Z4. O Vasco vencendo hoje, ele se aproxima desse pelotão de cima, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai a 13, ultrapassa Mirassol, São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians, ainda de forma parcial, entretanto ultrapassa e cola ali nesse primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. Com relação à preparação para essa partida, vamos falar primeiro sobre o Fluminense. O Fluminense vem com alguns desfalques para esse jogo de hoje, tá, meu amigo? Fluminense que não vive um bom momento, né? Fluminense já não vence há 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Além disso, também o tricolor das Laranjeiras enfrenta uma sequência ruim na competição, não apenas das últimas 2 rodadas, como nos últimos 5 jogos. O Fluminense venceu apenas uma partida, empatou 2 e perdeu 2, mas vem com uma moral um pouquinho melhor após golear a Aparecidense pela Copa do Brasil no meio da semana. Já o Vasco vem de um momento de recuperação sob o comando técnico Fernando Diniz, né? Na rodada passada do Brasileiro, o Vasco voltou a vencer, que também não vencia já há bastante tempo. O Vasco, quando venceu o Fortaleza, quebrou um jejum de 9 partidas sem vitórias, somadas todas as competições, né? Brasileiro, Copa Conmebol Sul-Americana e Copa do Brasil. Sábado contra o Fortaleza, sem dúvida, o Vasco mostrou em campo o melhor desempenho da temporada de 2025 e no meio da semana passou pelo Operário em um jogo dramático pela Copa do Brasil. Com relação ao Fluminense, o que eu tenho a trazer? Após a partida contra o Aparecidense agora no meio da semana, o próprio Renato Gaúcho chegou até a citar, né, o Vasco da Gama. Ele cita a partida que teve entre Vasco da Gama e Operário, né, de Ponta Grossa. Ele fala sobre a dificuldade que o Vasco enfrentou na partida contra o Operário como uma forma de justificar hoje o fato do Fluminense não jogar futebol. O Renato Gaúcho ele diz que há hoje muitas dificuldades no futebol brasileiro de um modo geral para desenvolver um bom futebol dentro do seu elenco. Então ele cita o Vasco e deixa bem claro que o Vasco sofreu para passar pelo Operário e não é assim tão fácil hoje jogar no Brasil por conta da falta de preparo, a falta de tempo, no caso, para se preparar, né? A falta das melhores condições. Então tudo isso Renato Gaúcho explicou e citou
o nosso Cruz Maltino. Para essa partida de hoje, Renato Gaúcho conta com muitos desfalques, tá? Além de Canóbio, que é um baita jogador e vai desfalcar, jogador que o Vasco queria até contratar, Facundo Bernal, Lima e Germancano, além do Otávio volante. O Renato Gaúcho também perdeu, meu amigo torcedor vascaíno, o Nonato. Nonato acabou sendo suspenso na partida do último final de semana do Fluminense contra o Juventude em Caxias do Sul e a desfalque. Então, o Fluminense tem exatamente 6 desfalques, né, para essa partida de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Que pena, com todo respeito, azar dos caras. O Vasco tem também um desfalque importantíssimo, que é a ausência do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, camisa 11 do Vasco, titular do técnico Fernando Diniz nas 3 partidas até o momento, é desfalque confirmado para este jogo de hoje contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Então, diante disso, o técnico Fernando Diniz treinou na semana para definir o substituto para a posição. Muito se falou sobre a possibilidade do Nuno Moreira atuar mais como esse camisa 10 no lugar do Coutinho e o Lloyd Augusto cair para a ponta esquerda, né? E automaticamente ter o Vasco tendo um setor ofensivo mais intenso. Entretanto, pelo que foi visto no treino de ontem, quem vai ganhar a vaga que era do Felipe Coutinho é o Tietê. O Tietê, no caso, vai sair da posição de segundo volante, vai ser colocado um pouco mais na linha da frente, atuando como esse camisa 10, um jogador intenso que vai ajudar ali na parte da criação da equipe. E aí fica a dúvida, se o Tietê vai jogar como o Coutinho, quem vai jogar na vaga do Tietê? E aí foi-se praticamente definido que esse jogador deve ser o Matheus Carvalho, tá? Ontem no treino em que o Tietê foi testado à frente, o Matheus Cocão foi testado jogando como esse segundo volante. Então, o Vasco vai com uma força bem legal nesse setor de meio campo com 3 jogadores que sabem jogar. Tietê, Hugo Moura e Matheus Carvalho são 3 atletas que têm essa qualidade com a bola no pé, algo que o técnico Fernando Diniz com toda certeza gosta e gosta muito. Então, o Vasco deve ir a campo hoje com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo se mantendo na titularidade e Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Tietê, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. Esse deve ser o Vasco da Gama que vai enfrentar o Fluminense hoje no Maracanã às 6h30 da tarde. Volto a repetir, até havia, né, a possibilidade do Lloyd realmente começar como titular, mas isso não irá acontecer. É importante até lembrar, né, que recentemente tivemos essa situação do Lloyd no meio da semana contra o Operário de Ponta Grossa. O jogador foi, com toda certeza, um dos personagens, né, na partida contra a equipe paranaense na disputa das penalidades máximas. O atacante angolano converteu o último pênalti da equipe, né, do Vasco da Gama na cobranças alternadas, mas chamou muito a atenção em São Januário após principalmente provocar o técnico Fernando Diniz, após ser vaiado por torcedores durante a partida. Ele, entretanto, diante de tudo isso que aconteceu, mesmo assim, chegou a receber o apoio do elenco e do técnico para dar a volta por cima dentro do Vasco da Gama. Internamente, como eu coloquei até na capa do vídeo, o Lloyd tem muita moral. Se entende que é um jogador que tem um grande problema de falta de confiança nesse momento. É um atacante até visto com bons olhos na parte ofensiva, na parte esportiva de um modo geral. É rápido, tem drible, mas se deixa abalar facilmente por vaias ou até erros cometidos dentro do próprio jogo. Depois da partida contra o Operário de Ponta Grossa, a informação é que o técnico Fernando Diniz ficou muito tempo conversando aí com o Lloyd Augusto para corrigir esse problema. O Diniz tem confiança de que logo vai poder aproveitar o atacante e que ele vai ser uma peça importante para o Vasco no restante da temporada. E o elenco gosta muito do Lloyd, cara. Gosta muito mesmo. Mais do que nunca, para aprovar aí essas minhas palavras, eu trago a vocês um pouquinho das palavras do Verratti e do Paulo Henrique, falando exatamente sobre Lloyd Augusto após a partida contra o Operário na terça-feira, no Media Day que aconteceu quarta no CT Moacir Barbosa. Se liga só. É um jogador que chegou há pouco aqui no Vasco, ele tem que entender o que o clube e a gente tem que ajudar a ele, tem que tratar de arropar a ele. É um jogador que nos pode dar muito a nós e ontem necessitamos dele, necessitamos que esteja bem e a torcida estava um pouco chateada com ele por o jogo, então todo mundo precisava dele, a torcida mesmo, então por isso que fui com ele, abracei a ele e pedi para a torcida para que dê um aliento para ele, foi chutou o penalti muito bem
Um menino que tem um talento muito grande, assim, tá se ambientando, tá se adaptando, mas tem um grande talento, é um cara muito rápido, tem um para um muito bom. Vai ser muito importante para a equipe, foi muito importante ontem, independente da cobrança ou não, a gente tem que saber que vestir essa camisa é cobrança o tempo todo. Eu já passei por isso, vários jogadores aqui já passaram nesse momento de cobrança e vamos passar ainda. Então ele vai, aos poucos, vai se adaptando a isso. O que é importante é ele estar sempre com a cabeça boa para sustentar esses momentos e nos ajudar. Então ele tem tudo para agregar ao grupo, para nos ajudar com as suas características. Já mostrou, né? Em alguns jogos já entrou, fez diferença, momentos que estávamos sobrecarregados, acho que contra o Cruzeiro ele entrou muito bem na partida, contra o Fortaleza, não lembro, agora não lembro qual foi o outro jogo que ele entrou muito bem também. E é normal essa oscilação, que não pode ele se deixar abalar e a torcida também poder apoiar ele, que ele vai nos ajudar bastante. O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente o elenco do Vasco conta com Lodi Augusto. Eu acho que até para surpresa de muitos, né? Mas deixe sua opinião nos comentários, porque hoje, provavelmente, na segunda etapa, a gente verá o Lodi Augusto em campo. Qual é a sua expectativa para o atacante angolano? Confia nele? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Show! Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse sabadão, né, pré-jogo de Vasco Fluminense. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês no pós-jogo de Vasco da Gama e Fluminense. Show? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.